bendiga mucho mi hermano, mi hermana y también a su familia. Especialmente estamos orando mucho por los enfermos, hay mucha gente sufriendo y por eso estamos procurando traer programas de que podamos salir adelante, mejorar y, como dice la Biblia, tener una vida en abundancia. Qué bueno que el Señor nos ha dado el privilegio de estar en esse programa para estudiar su palabra, estudiar esta luz, lámpara a mis pies, es tu palabra y luz para mis caminos. Así, mi querido hermano, de que queremos decir que la Biblia es el poder de Dios para todo aquel que cree, como dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. A través de la Biblia hay un plan para tu vida y hay un plan para mi vida. Muchas personas, por serem materialistas, por serem educadas em las filosofías deste mundo, não podem absorver este livro, não podem aceitar as orientações da Bíblia, pero há um remanente em la tierra que vai aceitar a luz que vem através de la revelação. E mais que todo, mi querido hermano, hoje, através de las profecias, o Senhor quiere guiar-nos para su reino. Tenemos también, aparte de la Biblia, el espíritu de profecía, que también es una luz muy importante para la vida de aquellos que quieren ahora salir adelante. Y ese programa estamos hablando también un poco de lo que es la medicina moderna. Y mencionamos la palabra moderna porque la medicina epigenética, desde el año 2003, agora vem iluminando, por dizer, coisas que estavam oscuras. E agora se pode entender um pouco mais a respeito da formação do corpo humano, mais especificamente de los genes. E, meu querido irmão, hoje, estudando a medicina epigenética, nos damos conta do porquê, não somente a genética, a aparência, a matéria é importante, mas também as emoções e a vida espiritual. Todo está desenhado, todo está escrito, esta informação vem del Edén e por isso somos criacionistas, por isso creemos em la Bíblia, em el princípio criou Deus los cielos e la tierra. E quando se refere a isto, também menciona a criação de las plantas, de los animales e mais que todo, de los seres humanos. E que tão profundo é isto, porque há um plano para a raça humana. Aunque nos rebelamos, nos descarriamos de los planes de Deus, pero el Señor quiere rescatar-nos. Eu quero agradecer muito a Deus por poder estar predicando esse tema a través de la palabra de Deus. Bueno, já hicimos a promoção deste dia, le invito a usted que me acompanhe em uma palavra de oração. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Senhor, porque nos ha dado su palavra como uma luz solene para esta hora. Ajuda-nos a obedecer tu palavra. Há muitas pessoas, Senhor, que estão sofrendo, estão enfermas. Rogamos, Padre Santo, que a mesma obra do doutor de los doutores, quando tu Hijo vino a este mundo, pueda ser llevado a cabo agora outra vez, para a honra e glória de tu nome. Este mundo, Senhor, se ha transformado em um grande hospital. Tem misericórdia de nós outros. Ajuda-nos, Senhor, para que podamos confiar em tu poder, obedecer tu palavra, seguir tus instruções e preparar-nos para tu reino. Quédate com nós outros agora e bendice tu palavra. Te lo pedimos por Jesus. Amém. Assim, querido irmão, vamos a uma pequena meditação e vamos ler a palavra de Deus um pouquinho em este livro de Éxodo, capítulo 16. O capítulo 16, mi querido hermano, é um capítulo muito importante em la palavra de Deus. O livro de Éxodo é um livro importante porque habla de la lei de Deus, pero antes que fuera dada la lei de Deus em el Sinaí, el Senhor ha hecho algo interessante. Vamos a ler com calma lo que encontramos em el livro de Éxodo, capítulo 16, versículo 1, dice: Toda la congregación de Israel partió de Elim y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el 15 del segundo mes después de salir de Egipto. Y toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón
en el desierto. Y dijeron los israelitas, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. ¿No os habéis sacado a este desierto para matar de hambre nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud? Y el Señor dijo a Moisés, versículo 4, os haré chover pan del cielo, y el pueblo saldrá diariamente, juntará la porción para cada día, para que yo lo pruebe, y si andará en mi ley o no. Wow, eso está tremendo ese versículo 4. La Biblia está mencionando que el Señor va a probar a Israel, mis hermanos. Versículo 4 dice, os haré chover pan del cielo. Qué bonito es el amor de Dios. El Señor conoce las necesidades de su pueblo. El Señor sabe que este pueblo en el desierto no iba a encontrar manzana, zanahoria, ¿no? a espinaca. Por tanto, ellos necesitaban de comer al atravesar el desierto y tomar agua. Y por tanto, el Señor ahora va entonces a suplir sus necesidades. Queremos entender que siempre Dios está pendiente de nuestras necesidades. Allá el Salmo 139:1 dice que Él examina y conoce. Quiere decir, Él examina y conoce. Tú me examinas y me conoces. Quiere decir, Dios sabe de lo que hace falta para su pueblo. Pero a la vez, mi querido hermano, ese capítulo 16 es muy importante para la comprensión de nuestro tema, porque la Biblia está mencionando que Dios va a derramar pan del cielo. Dice el versículo 4, os haré chover pan del cielo. Quiere decir que en el cielo hay pan. Quiere decir que en el cielo también se come, porque algunas personas tienen una idea del cielo como algo abstrato, así que somos como un aire, como un viento, como una nube, y que ahí vamos a andar así toda la eternidad sentado a una nube, tocando una arpita o algo. No, mi hermano, mi hermana, el cielo es un lugar de vida, de movimiento. La vida que tenemos aquí es la vida que Dios también nos va a dar allá. Por eso, quando leemos Apocalipsis, Isaías, capítulo 11, capítulo 35, el capítulo 65, 66, habla de un nuevo cielo, una nueva tierra, y habla de los animales que van pastar, que van comer, habla que vamos construir, plantar y comer. Quiere decir que la vida va a seguir la misma, pero con una gran diferencia. No, dice Apocalipsis, no habrá dolor, sufrimiento, muerte, llanto, porque essas primeiras coisas quedarão para trás. Então, mi querido hermano, quando miramos a história do povo de Israel, isto já estudamos semana passada, é um símbolo, uma sombra, uma parábola para todo o que passou com eles. Pongamos atenção que não vai passar o mesmo com os outros, como disse 1 de Coríntios capítulo 10. Então, agora miramos que Israel sale de Egipto. De la misma maneira como estamos também nós outros saindo de Egipto, o mundo, o pecado, estamos saindo de Babilônia, estamos saindo de la perdição, estamos agora caminhando como eles caminavam para Canaã. Eles estavam para entrar em la tierra de la promessa, também nós outros estamos caminhando para entrar em la tierra de la promessa, ou melhor, nós outros, como diz Hebreus, capítulo 12, versículo 2, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Assim que nós outros já nem somos invitados a caminhar, pero mais que todo a correr a carreira e devemos entrar com Cristo em el lugar santíssimo, não? Mirando o autor e consumador de nossa fé. E agora que miramos, então, o povo de Israel está deixando Egipto, eles estavam deixando um estilo de vida de pobreza. Um estilo de vida de pobreza. Eles seriam agora ricos, eles seriam agora bendecidos com uma alimentação especial, com uma vida diferente de viver, uma vida diferente de adorar a Deus, de ser livre. Pero a la vez, mis hermanos que salieron, menciona aqui, eles começaram a murmurar porque passaram
por algunas situaciones difíciles. Y ahora Dios entonces dijo a Moisés, mira, ahora yo voy a poner ese pueblo a prueba. Eso es lo que leí apenas en el versículo 4 del capítulo 16 de Éxodo. Y mi querido hermano, entonces, cuando yo leo esto a respecto del pueblo de Israel, yo entiendo que también usted y también yo vamos a pasar por la misma prueba. Porque el Señor ha sacado de su reino, allá de las mansiones eternas, un bando de rebeldes, un bando de apóstatas. Y el Señor ahora no va a llevar a sustituir aquel grupo que foi sacado por outro grupo igual de transgressores, de pessoas que não respeitam a palavra de Deus, que são ingratos. Então, o Senhor disse aqui a Moisés, eu lo vou a provar para ver se andam em mi lei ou não. La lei de Deus, mi querido hermano, mi querida hermana, é a base de toda reforma e de todo reavivamento verdadeiro, porque la lei de Deus é a base do governo de Deus. Eu miro com muita tristeza quanta gente odia a lei de Deus. Quantas pessoas estão, pero com toda fúria, atacando a lei de Deus. E, mi querido hermano, quando eu vejo em nosso mundo, todo se requer que tenhamos lei. Se por decir manejamos, temos que ter uma lei de trânsito. Por decir, quando miramos para os cielos, miramos que há uma lei que controla todos os astros, todas as galáxias, todos os mundos, porque todo está submetido bajo uma lei. E isso em todos. Se você vai a uma tribo de índios, aunque eles não têm conhecimento, universidades, não sabem muito, eles são pessoas primitivas, pero eles têm uma lei. Aí, aunque são pessoas muito humildes, sem conhecimento, sem leitura, não têm conhecimento de nenhuma letra acadêmica, pero eles têm lei. Em qualquer parte, em qualquer país, há uma lei. Por isso, meu querido hermano, o governo do universo, o governo de Deus também tem uma lei. E Deus está falando aqui a Moisés, eu les vou provar se andarão em mi lei ou não. Então, Deus tem uma lei. Aí você vai dizer, não, pastor, você está equivocado, isso é coisa do Antigo Testamento. Hoje é tempo de graça, o tempo da lei acabou. E é interessante de que como a gente le gusta forçar de que a lei já não há lei. E, meu querido hermano, isso é, por dizer, uma utopia, porque imagina como que não vai haver lei, como que eu vou estar livre para pecar, para roubar, para matar, para adulterar, para fazer o que quero. Não há um dia que se pueda passar isto, porque se eu intento dizer assim, não há lei, eu vou roubar o carro de meu vizinho, pero em 2, 3 horas eu vou estar na cárcel, e não importa que eu chegue allá com o juez, allá com o delegado, com o que me quer prender, o polícia, digo, não há lei, portanto, eu posso roubar. E ele te vai dizer, como você está louco? Não há lei, como você vai apropriar-se de algo que não é tuyo? Ou se você se mete com a esposa de outro homem, por seguro que o menos que lhe vai passar que vai quebrar sua cara, não? Então, se não lhe dá um balaço, por isso lhe digo, a lei de Deus é sagrada. A lei de Deus não pode, como o caráter de Deus, não pode ser cambiado, meu querido hermano. Pero quando vamos ao livro de Éxodo, capítulo 16, é interessante que o Senhor diz assim, ok, vou derramar pão del cielo. Pero com este pão del cielo, eu les vou a poner a prueba. E é interessante, então, que o Senhor agora, diz o versículo 5, pero el sexto día prepararán lo que hayan juntado, que será el doble de lo que junten cada día. Miren que ahora dice la Biblia que cada día el Señor iba a derramar pan del cielo, pero el versículo 5 dice que al sexto día la porción que iba a caer de maná, que es el nombre de este pan del cielo, va a ser doble porción. ¿Por qué? Porque en el sétimo día no iría caer el pan del cielo. Yo pienso que muchos líderes
pastores le gostariam rasgar estas páginas da Bíblia para que isto não estivesse aqui, porque este é solene o que estamos leyendo. O Senhor está dando o maná para su pueblo. E, mi querido hermano, isso não é solamente o pão assim que cai, não, esse é o pão de ángeles que les vai a nutrir e a la vez les vai a provar. Duas coisas, les vai a nutrir para que sigam caminhando em um deserto que não tem nada, pero a la vez les vai a provar se são obedientes a Deus ou se são rebeldes. Assim, mi querido hermano, que hoje devemos orar para que o Senhor quebrante nosso coração, para que não seamos, como disse São Paulo em 1 Coríntios 10, que não seamos idólatras, que não seamos incrédulos, que não seamos murmuradores, que seamos apenas como um ninho, dispostos a obedecer a nosso Padre Celestial. Então, mi querido hermano, el maná é uma prueba para ver se o pueblo de Deus vai a obedecer su palavra ou se vai a andar em rebelião. Por isso que o Senhor agora disse, versículo 6, Entonces Moisés e Aarón dijeron a todos os israelitas, esta tarde sabréis que o Senhor os sacou de Egipto, e a la mañana veréis la gloria del Senhor, porque él ha oído vuestra murmuración contra él, porque nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Así que miramos que la palabra de Dios menciona muy claro que el Señor quiere dar-nos a conhecer sua glória, Ele quer fazer maravilhas e Ele quer ajudar-nos a sair adelante. Então, pudiera ler todo o capítulo, pero não vou ler todo o capítulo, pero sí quero agora comentar aqui em Éxodo, capítulo 16, o que passa. O Senhor manda que reúna a congregação de Israel e o Senhor entonces les vai falar ao versículo 12, Éxodo 16, verso 12. He oído la murmuración de los israelitas. Diles, al atardecer comeréis carne, por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Aí dice la Bíblia, el versículo 13, y al atardecer llegaron codornices que cubrieron el acampamento, y a la mañana descendió rocío alrededor del acampamento. Cuando el rocío cesó de descender, vieron sobre la superficie del desierto algo menudo, redondo, parecido a la encarcha. Y al verlo dijeron, versículo 15, ¿qué es esto? Porque não sabia que era. Então les dijo Moisés, es el pan que el Senhor os dá para comer. ¿Qué es esto? Significa maná. ¿Qué es esto? Es como una pregunta, wow, qué aspecto interesante, ¿no? Este es el maná, el pan del cielo. Mi querido hermano, cuando nosotros estudiamos la Biblia, podemos hacerlo assim de maneira casual, de maneira apressurada, não poner atenção, ou podemos então estudar meditando em lo que está acontecendo. Por dizer, se ponemos atenção, é interessante isto, se ponemos atenção, o Antigo Testamento está sendo repetido em la história de Jesus. Como assim? História de Israel em el Antigo Testamento, em la salida de Egipto, a la entrada de la tierra de la promesa, está sendo repetida, quiere decir cumplida, porque Israel fracassou. Leia o livro de Hebreus, capítulo 3 e 4. Israel fracassou. E que triste que hoje muitos pastores e igrejas aún estão ensinando que Deus vai levantar outra vez Israel, que vai cumprir seus desígnios com Israel literal, quando já nem há Israel literal. Já não há. Quando estudamos Apocalipse, como vamos ver este final de semana, os 144,000, Apocalipse 7, de los versículos 1 al 5, habla de las tribos, las 12 tribos de Israel. Já não há literalmente as 12 tribos. Eles foram, por dizer, esparcidos sobre a terra e se mesclaram com outras nações. Por isso, meu querido irmão, quando falamos de Israel hoje,
Debemos estudar o livro de Gálatas para aprender esto, Romanos, que Israel hoje é um Israel espiritual. É por dizer, quando você acepta Cristo, agora você é descendente de Abraão em Cristo. Agora você é heredero de las promessas que foram hechas a Abraão através de Jesus. Por isso disse de su descendiente e não de sus descendientes. Quer dizer, o descendente de Abraão é Jesus. E quando aceitamos a Cristo, agora somos participantes de estas promessas prometidas a nosso patriarca Abraão. Que bonito entender isso. E não é difícil entender isso, porque quando você vai lá ao livro de Apocalipse, que é um livro completamente simbólico, aí temos raras exceções de algo literal, como por dizer quando habla del milênio, pero as demás coisas são simbólicas, e quando habla de los 144,000, que é uma multiplicação de 12, significa é o pueblo de Deus. Quer dizer, já não é um Israel literal, porque se fuera, então hubiera problemas. Por quê? Quando você lê a lista do capítulo 7 de los 12 tribos de Israel, não aparecem 2 tribos, nem a tribo de Efraim, nem a tribo de Dan, pero aí estão os filhos de José, que eram Manassés, e agora me passou o nome do outro, Benjamim. Então, quando encontramos, esta lista está incompleta. ¿Por quê? Porque o autor não se está preocupando em colocar o nome de Efraim e de Dan, porque foram apóstatas, apostataram de la verdade, abandonaram a fé, não seguiram o plano de Deus. Portanto, agora los substitui com os nomes de los hijos de José para completar a lista. De la mesma maneira, quando este Judas apostatou em el Nuevo Testamento, agregaram outro nome para completar a lista de los 12, porque é uma representação del peitoral. Aí temos o pueblo de Deus, que o Senhor lo lleva em su coração. Que bonita lição. Portanto, mi querido hermano, agora, então, esta história de Israel vai a ser concretizada em la vida de Jesus. E como mencionamos, então, Israel vai a salir de Egipto. E Jesus vino de Egipto, porque a la vez que Herodes lo intentou matar, allá em Belém, o Senhor dá um sonho a José, que vai a Egipto, por isso de Egipto chamei a mi hijo. De la misma maneira como de Egipto sale el pueblo de Dios. Pero a la vez agora Jesus vai a empezar su ministerio e vai ao bautismo, de la misma maneira que Israel salió de Egipto e tuvo que passar por las aguas del mar que se abrem. Que experiência tão interessante. E a la vez, mi querido hermano, que eles passam por las aguas e agora estão livres de Faraó, porque Faraó quedou para trás com seu exército ahogado, e eles agora vão caminhar por el desierto, e Jesus também entra a la experiência del desierto, donde vai ayunar 40 dias e 40 noites. E agora vem a grande prueba para Jesus, que está em Mateus capítulo 4, mi querido hermano, que é a prueba que Jesus passa al empezar su ministerio, as 3 grandes tentações. E a primeira de ellas, mi querido hermano, é justamente por dizer, Jesus está sendo provado donde cayeran Adán e Eva em la questão del apetito, la comida. Por isso, Jesus sale vitorioso quando dijo, Mateus 4:4, nem solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palavra que sale de la boca de Dios. Agora viene, mi querido hermano, allá en Juan capítulo 6, el capítulo donde Jesús habla del pan. Yo soy el pan de vida. Quiere decir, vuestros padres comieron el maná y perecieron, murieron, pero quien come de este pan para siempre vivirá. Quiere decir, el verdadero maná es Cristo, el verdadero pan del cielo es nuestro Salvador, y por eso los discípulos eran confundidos con, como si fueran carnívoros, porque ellos decían que debían comer y participar del pan y de la sangre del Cordero. Era el pan y la sangre de nuestro Salvador. Gloria a Dios por este paralelismo, porque vemos que donde cayó Israel, Jesús venció, Jesús prevaleció.
Agora mira algo interessante, aqui diz assim, tenho aberto o Salmo 78, o livro de Salmo 78, e habla assim, mi querido hermano, el versículo 18, adelante, dice, tentaram a Deus em su corazón al pedir comida a su gusto y hablar contra Dios, al decir, ¿podrá ponernos mesa en el desierto? Miraram, tentaram a Deus em su coração, e quando? Al pedir comida conforme su paladar, su gusto. Mira que a Bíblia habla muito de comida, a Bíblia habla muito de la alimentação e del estilo de vida correto. Que triste que a maioria hoje não põe atenção e por isso há tanta gente enferma e sofrendo as consequências. Pero Israel salió de Egipto com um paladar, um apetite pervertido, de la mesma maneira, mi querido hermano, como usted e eu venimos del mundo. E isto não é solamente por dizer, por estar tomando álcool, cerveja, vinho, coisas condenadas, pero um apetite pervertido em el sentido de que nosso corpo está desnutrido. Por esta hora, diz a Bíblia, eles então tentaram a Deus em seu coração, porque eles diziam, será que Deus tem poder para dar-nos comida em esse deserto? E agora então, a Bíblia menciona de que o Senhor les vai poner uma mesa no deserto, pero há algo que devemos atentar, que o Senhor está agora enojado. E por que Deus está enojado? Porque não confiaram em Ele. E isto, mi querido hermano, viene desde el Edén. Eva não confiou em la palavra de Deus, que dijo, não toquem esse fruto, não se acerquem, não comam. E Eva, por escuchar a serpiente, o dragão, agora comió del fruto. E de la mesma maneira, Adão não confiou em Deus. Adão pensou, minha esposa está perdida porque ella comió del fruto, la serpiente la engañó y yo sé que Dios no puede arreglar ese problema, entonces mejor que yo tenga la suerte de ella y que nos muramos los dos. Y comió el fruto, no por ser engañado, pero más que todo comió para participar de la suerte de la esposa. En otras palabras, no confió que Dios pudiera arreglar la situación. Hoy, mi querido hermano, hay mucha gente con miedo, mucha gente desahuciada, mucha gente que está en los mismos zapatos de Adán y Eva y de Israel, por no creer que Dios tiene poder para arreglar su vida y su problema y su situación. Por eso le digo, mi querido hermano, tenga fe en el Señor, cree en las palabras, cree en las promesas. Allá en Hebreos dice, yo no te dejaré, nunca te desampararé. Quiere decir, allá em Isaías 49:15 diz assim clarito, não, aunque sua mamá te abandone, eu nunca te vou abandonar. Pero a la vez, quando não confiamos em sua palavra, não aceptamos suas promessas, agora nos colocamos em problema. E diz assim, então, vamos a ler aqui algo mais, versículo 21, estou lendo Salmo 78, versículo 21, el Senhor oyó, não, há que ler o versículo 20 também, porque brinquei o versículo 20, Cuando hirió la peña, el agua brotó y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también darnos pan y proveer de carne a su pueblo? El Señor oyó, versículo 21, y se indignó. Su fuego se encendió contra Jacob y el furor subió contra Israel, porque no creyeran a Dios, dice el versículo 22, ni confiaran en su salvación. Mi querido hermano, la historia está repitiendo hoy de la misma manera. Donde ellos tropezaron, estamos tropezando nosotros también, porque quando se entende que quando Israel saiu de Egipto, eles tinham amor, paixão a essas comidas. Eles comiam, porque mais abaixo vai falar, eles comiam a carne, o pescado, e era em abundância. O Nilo, o rio Nilo passava aí, e então allá tinha pescado a gusto, e a la orilla nascia muito vegetal, tinha cebollas e ajos e limones, e tinha todo o melão, a sandia, todo em abundância. Pero ahora caminando por esse deserto, como nos pode ajudar o Senhor? Então, mira, mi querido hermano, disse, eles não confiaram, não creyeram. Então, disse o versículo 23, sin embargo, Deus mandou a las nubes de arriba, abrió las puertas del cielo e hizo chover
sobre ellos maná. Mira, agora está falando de Éxodo capítulo 16. Maná para que comieran, trigo del cielo les dio. Que interessante esto, não? Trigo del cielo. Quiere decir que allá en el cielo hay comida, hay trigo. Y el trigo, mi querido hermano, sabemos que es el rey de los cereales, no el trigo de la tierra. Hoy el trigo de la tierra está, por decir, genéticamente cambiado. Ellos lo envenenaron porque le quitaron, por decir, la cascarilla, le quitaron el germen, ahora le dan la riqueza del trigo a los animales y la pobreza del trigo nos meten a nosotros, los humanos. Por eso hay tanta gente obesa, por eso hay tanta gente sufriendo de artritis, inflamaciones y tantas cosas y tumores. Entonces, mi querido hermano, hay un trigo verdadero. Bueno, aunque aquí en la tierra también hay un trigo que quisiera decir que es bueno, se llama trigo sarraceno. Ese todavía lo mantienen original, no es genéticamente cambiado. Trigo sarraceno, pero ya es muy raro de encontrar eso. Bueno, ahora dice aquí el versículo 25, y el hombre comió pan de ángeles, les envió comida hasta saciarlos, movió el viento este en el cielo con su poder, trajo el viento sur, e hizo chover sobre ellos carne como polvo y aves como arena del mar. Las dejó caer en medio del acampamento, alrededor de sus tiendas. Mira, mi querido hermano, dice, comieran y se hartaran, así satisfizo su avidez, aún no habían quitado de sí su deseo, aún estaba la comida en su boca, y vino sobre ellos el enojo de Dios, y mató a los más robustos y derribó a los jóvenes de Israel. Con todo pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Aquí está una lectura, muy importante de que Israel fracasó al poner en duda el poder de Dios, al querer la satisfacción de sus apetitos pervertidos en lugar de obedecer el plan divino. Entonces, mi querido hermano, Dios tenía planeado darles a ellos el mejor, darle un alimento completo, darle una nutrición que pudiera llevarlos sanos a través del desierto. Sería glorificado el nombre de Dios porque las demás naciones al escuchar esto, entonces se iban a quedar maravilladas, que Dios tan grande, que Dios tan poderoso que les dio comida y pasaron todo el desierto y no murieron, casi 2 millones de personas. Y mi querido hermano, la Biblia está hablando aquí en Éxodo que Dios les estaba colocando a prueba. Eso era lo que era el propósito de Dios. El capítulo 16 del libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 28, porque hubo rebelión. Mira lo que dice, capítulo 16 y el versículo 28 del libro de Éxodo. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Esta semana pasada tuvimos un encuentro con un grupo de líderes pentecostales y una persona me dijo así, mira, si usted me da una cita bíblica antes del Sinaí, que el pueblo de Israel guardaba el sábado, yo le voy a creer. Y yo les leí esto, y la persona hizo una indiferencia muy grande, como que decir, no, esto no. Hermano, aquí está el mandamiento del sábado. Este pan caía 6 días, pero al 6º día caía doble porción, y al 7º día no caía nada. ¡Qué maravilla! ¿Será que sería por acaso? ¿O cae pan del cielo hoy así por acaso? No. Era la mano divina que estaba cuidando de su pueblo. Por eso le invité al principio que este sábado vamos a estar en San Bernardino predicando ese tema. Los 3 ángeles. Es el mensaje del sábado. Venga con nosotros. Ahí usted va a estudiar Apocalipsis. Cuán importante, cuán solene es este tema en Apocalipsis. Entonces, mi querido hermano,
hoy miramos que la prueba para Adán y Eva, la prueba para Israel, la prueba para Jesús, vai ser la misma prueba para usted y para mí también. Comida y el sábado. Los dos puntos donde que Dios nos va a probar. Y usted va a decir, ¿y dónde está esto en Apocalipsis? Venga sábado con nosotros, nomás para que usted tenga una pequeña idea. Vamos a estudiar ese Apocalipsis, capítulo 14. El versículo 6, el primer ángel dice, y este evangelio eterno, que no cambia, ¿no? Será predicado a todo el mundo, a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Y este ángel, teniendo el evangelio eterno, debía decir así, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria. Mi querido hermano, esta es la palabra para la alimentación, porque en 1 Corintios 10:31 dice así, por tanto, quer comáis, bebáis o cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero no termina ahí, dice más, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahí está el mandamiento del sábado. Éxodo capítulo 20, mi querido hermano, allá el versículo 11 repite estas palabras en Apocalipsis 14, versículo 7, las mismas palabras, y adorad el que hizo el cielo, el mar, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y cuándo que Dios crió todo eso? Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2, cuando por primera vez aparece el mandamiento del sábado, porque el Señor reposó el séptimo día, descansó el séptimo día y a la vez bendijo el séptimo día. Y mi querido hermano, si Dios santificó algo, usted no lo puede quitar la bendición, tu pastor no puede quitar la bendición, ni la iglesia no puede quitar esta bendición. Y si Dios bendijo algo, está bendito para siempre, gloria a su nombre. Por eso en ese canal estamos predicando ahora la reforma pro salud, porque la reforma pro salud y a la vez el sábado son temas de prueba para el pueblo de Dios, porque el Señor quiere rellenar el cielo con un grupo de seres que estén dispuestos a seguir los pasos del Cordero. ¿Y cuáles son los pasos del Cordero? Apocalipsis 14, vamos a estudiar este sábado, si Dios permite, que los 144,000 siguen al Cordero. ¿Y cuál es la lición del Cordero? Renuncia. El Cordero renunció a la gloria, a la adoración de los ángeles, a la mayor riqueza para venir en la pobreza, para venir a sufrir por nosotros. Y ahora nos toca a nosotros también renunciar a Babilonia, al mundo y al pecado para seguirlo y para obedecerle. Qué tema tan bonito, ¿no? Ahora mira, con más riqueza de detalles, lo encuentro esto en Deuteronomio capítulo 8. La Biblia dice clarito aquí, mi querido hermano, en Deuteronomio capítulo 8, que el Señor ha dado ahí un mensaje a Israel que se aplica a nosotros también. Mira lo que dice. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 dice, cuida de poner por obra todos los mandamientos que te ordeno hoy, para que vivas, seas multiplicado y entres a poseer la tierra que el Señor juró a tus padres. Versículo 2. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no todos sus mandamientos. Miraram? Ahí está clarito, dice Moisés clarito así, mira, no olviden, el Señor nos estaba probando, el Señor quería saber lo que estaba en nuestro corazón en esos 40 años, por eso nos envió pruebas. Y dice versículo 3, ahora, ¿cuáles son las pruebas? Te humilló, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná. ¿De qué está hablando? De Éxodo capítulo 16, aquí en Deuteronômio. E te sustentou com maná, comida que nem tu, nem tus padres haviam conhecido, para hacerte saber que el hombre não vive solo de pan, sino de toda palavra que sale de la boca del Senhor. Glória a Deus.
Que bonito, então, mi querido hermano, usted que está sintonizando esse canal, não deja que as palavras de los pastores falsos que el Antigo Testamento já não estão em vigência, porque são palavras de falsos profetas. El Antigo Testamento, mi querido hermano, é palavra de Deus, e por isso Jesus sempre usava as palavras do Antigo Testamento. E quando miramos que alguém se acercou e disse, Maestro, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus usa dois versículos da Bíblia, um versículo de Deuteronômio, que é o capítulo 4, versículo 6, e outro versículo de Levíticos, que é Levíticos 19, 18, e Jesus disse assim, o maior mandamento da lei, e aí você encontra este em Mateus 22, o capítulo 22 é muito bonito de Mateus, e diz claramente assim, que é a adorar, a amar a Deus com todo tu coração, com toda tu alma e com todo tu mente. E aí usa Deuteronômio 4, verso 6. E o segundo, semelhante a este, é amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Este Levíticos 19, 18. Por isso, meu querido irmão, sempre Jesus se aferrava ao Antigo Testamento. E quando encontramos que Satanás lhe ataca com toda a fúria, e Jesus está ayunando, está hambriento, e Jesus usou esta cita que acabo de ler aqui em Deuteronômio, nem solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palavra que sale de la boca del Senhor. Com esta meditação, meu querido irmão, hoje reforçamos nossa crença em la reforma pro salud. Temos que aprender a guardar o sábado como Deus nos manda e temos que abraçar a reforma pro salud porque era parte, meu querido hermano, de las lições que Israel devia aprender ao sair de Egipto para entrar em la tierra de la promessa. E disse que Jesus então usa este versículo aí em Mateus 4:4 e Lucas 4:4 também. E é interessante que mais abaixo, a ver aqui, diz o versículo 7, porque o Senhor tu Deus, aí mesmo Deuteronômio 8, versículo 7, porque o Senhor tu Deus te introduz em la buena tierra, tierra de arroios e fuentes, de manantiales que brotam por vegas e montes, tierra de trigo e cevada, de vinhas, higueras e granados, tierra de olivos, de aceite, miel, tierra donde comerás el pan sin escassez, donde nada faltará en ella, tierra que lleva hierro en sus piedras, y de sus montes sacarás cobre, y comerás hasta saciarte, y alabarás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Qué bonito, hermanos, essas palavras, porque el Dios de la Biblia es un Dios de abundancia. Mira por decir para atrás, y si usted mira el Edén, qué riqueza, el Señor dice, de todo árbol podrás comer, no más que este aquí, no. Y entonces había muchos árboles frutales, y era gran la abundancia de alimentación para Adán y Eva. Imagina, mi querido hermano, de que la obra de Dios es prosperar. Todo lo que Dios pone en la mano es prosperar. Por decir, si agarramos una semilla, usted pone esa semilla a la tierra, pronto nace un árbol que va a dar muchas semillas. Y esas muchas semillas pueden ser usadas y más semillas. Entonces, esse planeta estaria lleno, abundância. Isso é o que, quando você estuda os nomes de los ríos del Edén, significa abundância, prosperidade. É como uma cascada. Pero alguém que anda ao deserto não pode ter ideia de lo que é uma cascada, porque uma gota de água seria uma riqueza muito grande, pero quando miramos uma cascada onde toneladas de água estão caindo, abundância, meu querido hermano, é o que Deus tem para nós. O Senhor nos quer levar a uma terra fértil, uma terra de abundância. Agora, há peligro, meu querido hermano, há peligro de poner dúvida en la obra de Dios, en el poder de Dios, en los planes de Dios. Y ahora, para concluir esta meditación, voy a leer este Deuteronomio capítulo 8, versículo, dice así el versículo 15.
Aqui está falando Moisés, que te levou por este vasto, espantoso deserto de serpientes abrasadoras, de escorpiones e sequedad, donde não havia água e donde te sacou água de la más dura roca. Versículo 16, e que te sustentou com maná em el desierto, comida que tus padres não haviam conhecido, que te humilhou e te provou para al fim hacerte bien. Voy a leer otra vez porque es demasiado bonito. Es muy bonito el versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, que te humilló y te probó para al fin hacerte bien. Querido hermano, hoy, quando eu estou lendo essas citas aqui, que não devemos comer carne, não devemos comer queijo, não devemos comer mantequilla, nem galletas, alguns hasta se enojam. Ai, que fanático! E agora está louco este, não? Como não vamos comer essas coisas? Pero é para nosso bem, é por amor a nós outros. Hoje vamos mirar o tema que vamos dar ao restante do programa, hoje e amanhã, de quão mal estamos fazendo nós mesmos, porque, mis hermanos, pensamos que Deus nos odia, nos quer quitar a carne, nos quer quitar a mantequilla, nos quer quitar o queso, nos quer quitar o café, todo de lo mejor. E eu entendo, porque de Babilônia vino também, quando entendi que não pudiera nunca mais comer um cerdo. Ai, que tristeza que me dio, porque o cerdo é uma carne bueníssima al gusto, al paladar. Quando uno está habituado ao café, uno não pode viver sem tomar café. Quando uno está viciado em açúcar, como agora uno vai comer insípido, não, sem sabor? Agora, isso por dizer, não barra, não traga, porque uno está acostumbrado com muita sal, muito açúcar, pero isso nos vai levar à destruição, vai venir um tumor, vai venir uma enfermidade, e o Senhor agora nos quer cortar essas coisas, e agora gritamos, murmuramos, e hasta a vezes condenamos a Deus, diz como Deus é malo por quitar-nos essas coisas. Então, meu querido irmão, aqui diz clarito que te humilhou e te provou para al fim te hacerte bien. Quer dizer, al último, Deus nos quer levar à felicidade. Por isso Jesus dijo, eu he venido para que tenham vida e la tenham em abundância. Glória a Deus. Que tema tão bonito, hermanos. Me gostaria hasta seguir leyendo esto, porque é tão bonito este tema em la Bíblia. E os pastores não querem predicar de esto, não querem ensinar a la gente porque estão comprometidos. E a la vez que um pastor não faz exercício, não come como Deus manda, não obedece às instruções, não tem força moral para dar esses temas. Primeiro, porque não conhece. Segundo, porque não querem obedecer a esta luz que o Senhor nos ha dado. Pero por isso, meu querido irmão, agora necessitamos predicar a reforma pro salud, que é parte da doutrina do lugar santíssimo, e a doutrina del sábado, que é o centro da lei, que é o único mandamento da lei, de los 10 mandamentos, que diz quem é o autor, o dueño e o puesto que ele ocupa em este universo, nosso Criador. Portanto, os demais mandamentos não explicam nada, nomás diz: não matarás, não adulterarás, não tomarás o nome do Senhor em vano, não dirás falso testemunho, nomás diz assim, pero não diz quem está mandando, quem está por detrás de esto. Pero o quarto mandamento da lei está clarito, por este é um sello, é uma marca do Criador, do Deus vivo, que criou o cielo, o mar e a terra. Glória a su nome, porque este mensagem podemos agora dar aqui em este canal de maneira clara de que a reforma pro salud e a lei de Deus são as bases para a prueba do mundo todo. Que vai ser provado, eu também, meus filhos, minha família, meus vizinhos, todos os seres humanos. Por isso, meu querido irmão, o livro de Apocalipse, vamos estudar este sábado, Apocalipse 14, e que nos leva allá em el livro de Eclesiastés. Leia por curiosidade, com oração, Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 e versículo 14. Você vai mirar agora o porquê damos tanto ênfase em la lei de Deus, porque será a norma del juízo, a norma del juízo. Todos os seres humanos seremos juzgados por la lei de Deus, como disse também em Santiago, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Por isso, meu querido irmão,
estamos aqui trayendo esses programas onde estamos predicando a lei de Deus, a lei de Jeová. A lei de Deus é a lei de la libertad. E a Bíblia menciona, conoceréis a verdade e a verdade os hará livres. Antes eu estava amarrado, era siervo de Satanás, estava em Babilônia, adicto ao mundo, adicto ao pecado, adicto à pornografia, adicto à promiscuidade, pero em Cristo há liberdade, mi querido hermano. O Senhor te chamou para ser livre. Não temos que ter agora nenhum pecado manchando nossa vida para que podamos ser usados por el Senhor para concluir a obra da predicação do Evangelho. Mateus 24:14 disse, por testemunho será predicado este Evangelho, então vendrá el fim. Mi querido hermano, estamos chegando a las últimas horas da história deste mundo. O Senhor está chamando remanente que se purifique. Ayer à noite estava dando essa classe a los estudiantes de naturopatia. Estava leyendo com eles o capítulo 6 de 2 de Coríntios, que diz assim, mira, eu quero ser su Deus, quero ser su Padre. Pero el capítulo 7, versículo 1 dice, ninguna contaminación debemos tener, ninguna contaminación, ni de carne ni de espíritu, y Dios va a ser nuestro Padre y nuestro Dios. Por eso, mi querido hermano, ahora el Señor está levantando remanente, el Señor está chamando a pueblo para que abrace a reforma pro salud e que abrace a doutrina de los 3 ángeles. Aí está a doutrina del sábado e está também, como leemos aqui, el maná del cielo. E el maná não é solamente pan, el maná é Cristo. Jesus dijo, vuestros padres comieron deste pan, pero murieron, pero quem come deste pan, e se está referindo a ele mesmo, nunca jamás morirá. E é interessante, meu irmão, que Jesus, ao falar essas palavras, muitos se foram, muitos se escandalizaram, muitos falaram que duro sermão, quem não pode suportar? E se foram. E agora, então, Jesus perguntou também a los discípulos, e vocês também querem ir? E Pedro disse claramente, Senhor, aonde vamos? Tu tienes as palavras de vida eterna. Por isso, meu querido irmão, hoje também te invito a que venga Jesus. Venga Jesús, es el maná del cielo, es el pan vivo que vino del cielo para llevarnos a la gloria. Este pan, mi querido hermano, es en abundancia para los hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga hoy para que podamos abrazar esta reforma pro salud de maneira sin fanatismo, de maneira que podamos entender el propósito, la reforma pro salud, para que yo tenga vida e vida em abundância, e agora lá, obra médico-missioneira, para que podamos sair ao mundo, tocar puertas e levar este mensagem de salvação a las pessoas. Este planeta, meu irmão, se ha transformado em grande hospital, e por isso agora nos toca a ressuscitar estas doutrinas da Bíblia, para que o Senhor pueda outra vez fazer uma grande obra, como a obra de Juan el Bautista e a obra de Elías para preparar o caminho para a venida de nosso Rei. Por isso, meu querido irmão, já em momento vamos a regressar e agora vamos para a segunda parte, onde vamos estar falando tema importantíssimo sobre a absorção de los nutrientes. E vamos estar estudando capítulo deste librito que é, por dizer, a filosofia de la digestão. Por isso, não te vaya. Aguarda minuto porque é tema importantíssimo. Aqui está o centro de la rueda. Está, mi querido hermano, el eje, las digestiones. E por desconocer este tema, muitas pessoas agora estão com fibromialgia, estão com artrites, câncer e tantas enfermidades. Por isso, temos que estudar esses libritos para que tenhamos a luz e viver uma vida feliz. Já regressamos, se Deus permite.